Gente, boa noite, sejam bem-vindos à nossa reunião mensal do ADOT. Gostaria de agradecer a presença de todos. A gente está com bastante gente participando da nossa reunião mensal, isso é muito bom, muito legal. Queria agradecer ao pessoal que não é de Rio Claro, está participando, sejam bem-vindos. Informar para vocês que nós temos outras reuniões do ADOT que foram feitas de forma online, e elas estão disponíveis no canal do ADOT Rio Claro, lá no YouTube, tá? Então, quem quiser ver as outras palestras, quem quiser conhecer um pouco do trabalho do ADOT, lá a gente está com algumas palestras, alguns eventos no YouTube. Então, sejam bem-vindos lá também para maratonar, como diz o pessoal hoje, né? As nossas palestras anteriores. Então, sejam bem-vindos a todos. Eu deixei aqui no chat um e-mail, né, para quem quiser pedir certificado de participação desse nosso encontro, tá? Pode mandar para o meu e-mail pessoal, a gente vai estar providenciando durante a semana esses certificados de participação, tá bom? Serão encaminhados também por e-mail. Tá? Eu queria, antes de fazer só um esclarecimento, né, a gente fez o convite, né, para a doutora Alia, a doutora Renata estarem participando aqui conosco, são autores de diversos livros sobre o tema adoção, palestrantes, voluntárias do Grupo de Apoio à Adoção de Curitiba, principalmente, né, que a doutora Alia deixou. Não, eu quero que você fale que eu sou voluntário, o resto você pode esquecer. Então, que são voluntárias do Grupo de Apoio à Adoção aí de Curitiba. A Renata, inclusive, é representante regional do Sul da ANGAAD, né, da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. E fomos surpreendidos na quarta-feira, né, na quinta-feira, a doutora Alia teve um problema de saúde, ela foi internada, né, passou por uma cirurgia hoje, está bem, mas está se recuperando. E, né, então, infelizmente, ela não vai poder estar conosco, mas ela delegou toda a responsabilidade à Renata, né, que divide com elas os trabalhos dos livros que elas publicam juntos sobre o tema adoção, também é psicóloga, também tem vasta experiência na área. Então, por problemas de saúde, a doutora Alia até falou, vocês querem remarcar para outro dia? Eu falei, não, vamos seguir a data. Outro dia a gente abusa da senhora de novo, convida a senhora para estar aqui com a gente de novo, mas a gente quer, de antemão, já... a gente fica grato de saber que a doutora Alia está bem, está se recuperando já da cirurgia, mas está bem. Não, graças a Deus não foi nada grave, né? Ela está se recuperando bem, então fica só essa justificativa, né? Porque a gente tinha convidado a doutora Alia, a doutora Renata para estar fazendo parte, e por problemas de saúde, a doutora Alia não vai estar conosco hoje, mas ela já se comprometeu de estar um outro dia, então deixa ela se recuperar bem, né? Para ela estar com a gente aqui novamente, tá? Então eu queria agradecer novamente a Renata por estar aqui conosco, e desejar pronto o restabelecimento para a doutora Alia, que a gente está rezando por ela, vai dar tudo certo, já deu, né? Mas vai continuar dando. E já ela já vai estar aí conosco para poder falar um pouquinho mais sobre adoção e outros temas, né? Da área da psicologia e também da área da educação infantil. Então, de antemão, agradeço, Renata, agradeço a todos que estão presentes, agradeço ao Frank e à Márcia que fizeram o convite, a doutora Alia e a doutora Renata para estar conosco, e já passo a palavra para a Renata para começar o nosso encontro, né? E, novamente, quem quiser, lembrando, quem quiser o certificado, eu vou pôr de novo aqui no grupo, no chat, o e-mail, para vocês pedirem o certificado, e ao final também da palestra eu vou falar e vocês vão poder marcar e me mandar um e-mail, tá bom? Lembrando que essa palestra também será gravada, já está sendo gravada, e será disponibilizada entre hoje e amanhã no canal do YouTube do ADOT, tá bom? Então, Renata,
Obrigado, seja bem-vinda. Palavra da Fica você. bom. Obrigada, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os desafios da adoção. Vamos compartilhar uma tela com vocês, só um pouquinho. Obrigada. Bom, os desafios da adoção, eles estão em todo lugar. Desde o momento em que a gente começa a pensar na adoção, até depois da chegada do nosso filho. Mas que desafios são esses? Puxa, são muitos. Os adultos têm muitas questões para serem trabalhadas, não é? Aceitar, por exemplo, a infertilidade, né? Ou a esterilidade, que muitas vezes é uma surpresa, acaba quebrando os sonhos da gente, né? E traz um sentimento de tristeza, de decepção, que a gente precisa estar olhando com carinho. Né? Esse luto, ele precisa ser trabalhado. Né? Ele vem com tristeza, com raiva, com negação, alguns com depressão e muitos questionamentos. A partir desses questionamentos, a gente começa a pensar um pouco mais sobre a possibilidade da adoção. E um deles pode ser, por que tanto se fala na questão do luto? Porque quando vivenciamos, lidamos esse luto, nós abrimos um espaço dentro da gente para receber o nosso filho pelo processo adotivo, não é? Se não trabalhamos com isso, acabamos olhando para essa criança, para esse adolescente, com os olhos de quem se lembra que não viveu as dores da adoção. Que outros lutos a gente vive além da infertilidade? Às vezes, a questão de não poder escolher o nome da criança, né? Ela já vem com o nome dela e a gente sonhou uma vida toda em chamar de Mariazinha e ela chama Ana, não é? Então, são pequenas situações que a gente precisa olhar com carinho, né? A gente deixa de viver alguns sonhos. A decisão é um outro momento muito importante na adoção. Ela precisa ser consciente, a gente precisa saber o que a gente está querendo. Determinada, porque demora um pouco para as coisas acontecerem. E a gente não pode deixar que esse tempo acabe desestimulando a nossa decisão. Ela também precisa ser intelectual. Nós precisamos pensar sobre ela, não só ser uma coisa que vem do nosso coração. A decisão precisa ser muito refletida. Com isso, a gente abre muitas possibilidades, né? De trabalhar com a nossa motivação. O que é que a gente quer? Como que eu quero? Quando eu quero? A motivação vai alicerçar muito fortemente a questão da adoção. Então, o que eu quero? Eu quero ter um filho? Eu sei que um filho dá trabalho, mas ainda assim eu quero muito ser mãe, eu quero muito ser pai. Né? Para isso, não necessariamente eu preciso gestar. Eu quero me tornar pai, mãe de alguém que se tornará meu filho. Mas que lugar esse filho vai ocupar na minha vida? Mas não tá no fone, mas... Agora foi. Não, foi eu. Que lugar esse filho vai ocupar na minha vida? O que eu posso dar para ele? O que eu vou poder oferecer para essa criança, para esse adolescente? Não são eles que vão oferecer para nós. Nós é que vamos oferecer para eles. E como que eu vou enfrentar a minha família e a sociedade onde eu vivo? Né? Por exemplo, perguntas... por que você não tem filho? Por que você vai adotar? Ah, mas para que adotar? Não, tua vida é tão boa. Como é que você vai lidar com tudo isso? Né? Ou então, você vai adotar? Puxa, mas filho por adoção ou filho adotado só dá problema. Por que você vai adotar? Que são ainda preconceitos sociais que existem
e fazem parte da nossa cultura. Também precisamos pensar sobre a idade que nós temos e a idade que nós escolhemos para o perfil do nosso filho. Como anda a nossa saúde? Puxa, será que o seu coração tá bom? E a sua coluna? Quando a gente tem filho pequeno, você precisa se abaixar, pegar no colo, correr atrás, né? Então a nossa saúde precisa estar boa. Nós precisamos fazer ginástica para fortalecer os nossos músculos, né? Que valores eu quero passar para os meus filhos? Se eu sou casada, eu já conversei isso com meu esposo ou com a minha esposa. Se eu sou solteira ou solteiro, eu já conversei isso com a minha família? Quais são os meus limites físicos, mas também emocionais? Porque quando os filhos chegam, eles tomam tanto do nosso tempo e nem sempre, muitas vezes, eles não são o que a gente sonhou, o que a gente programou na nossa cabeça. Eles são quem eles são, né? E nós precisamos lidar também com essa frustração que muitas vezes acontece. Queria uma menina e veio um menino, queria que fosse pequeno e veio maior, queria que fosse maior e veio pequeno. Né? Então, que limites são esses? O que eu consigo aceitar? E nesse início do projeto adotivo, o que eu posso fazer para estar me preparando? Para lidar com todas essas questões, com todos esses desafios que aparecem na adoção. A gente pode fazer observação de crianças, de adolescentes, de famílias, como é que o pai se portou, como é que a mãe se portou, quando foi dar uma bronca, o que eles fizeram? Será que eu faria do mesmo jeito? Será que eu faria de forma diferente? Observar locais que tenham muitas crianças, né, para você se acostumar com a sonoridade que elas têm, fazer leitura, assistir filmes. Né? Essa dedicação no processo inicial da adoção vai trazer para você um aprendizado. E esse aprendizado vai levar a reflexões que vão se tornar sabedoria para você. Quando as coisas aparecerem, as questões aparecerem na sua vida, você vai saber o que fazer. É muito comum quando a gente ouve que uma criança nasceu, como está a mãe dessa criança? Puxa, às vezes ela está muito assustada porque é muita coisa nova para ela estar aprendendo a fazer, né? São tantas necessidades desse bebezinho que a mãe fica perdida, o pai fica perdido, a família tenta ajudar e há momentos de muita insegurança. Então, quando a gente já está mais ou menos atento a todo esse procedimento que é necessário com os filhos, né, e com os nossos também, que estão por vir, a gente tem maior tranquilidade. Por isso é importante participar do grupo de apoio de adoção, ouvir as palestras, ouvir os depoimentos, tudo isso está trazendo aprendizado para vocês. Lembrar que o novo filho tem que ser aceito pelo sistema familiar maior, quer dizer, eu estou como mãe, como pai, muito preparado, estou me empenhando bastante, mas e a avó, e o tio, e os primos? Todo mundo está ok? Está todo mundo acompanhando comigo ou não? É preciso reconhecer essa criança, esse adolescente como filho e como filho que faz parte dessa família. Alinhar as expectativas no sentido de aceitar essa criança, esse adolescente, como uma pessoa que será parte de uma família, a família de vocês, aceitando como essa criança, esse adolescente se encontra no momento da chegada. As mudanças, elas vão acontecer ao longo do processo. Uma vida inteira vocês vão ter para que essa criança se torne parecida com vocês na forma de falar, na forma de ver o mundo, na forma de sentir. A família, afinal, não é um prato fácil de se preparar, ele é bem trabalhoso. Cada um é de um jeito. Exige muita coragem para enfrentar os desafios do dia a dia que toda família tem. Lembra da sua lá quando você era mais novo, quando você era criança, quando você era adolescente?
Quantas confusões aconteciam porque tinha que estudar e você queria brincar, ou tinha que chegar em determinado horário e você se atrasava, né? Exige dedicação, muita dedicação para você ter um olhar de qualidade, um tempo que traz essa criança para junto de você, que traz esse adolescente e essa criança para próximo da família. Isso exige paciência, exige observação, né? Mas não é só nessa preparação que a gente vivencia desafios, no pós-adoção também. E aqui eu estou considerando o pós-adoção o momento que a gente conhece o nosso filho. Veja essa imagem aqui da moça com uma mochila nas costas. Esses somos nós, os adultos. Temos uma história de vida anterior. Mas a nossa criança, o nosso adolescente também traz uma história. Então são muitas histórias compondo aquele prato que a gente mostrou antes, com os personagens todos diferentes, que é a família. O que cada um traz dentro de si? Eu tenho certeza que vocês têm muitas lembranças de momentos alegres na vida de vocês. Mas também tem momentos em que vocês se sentiram tristes, sozinhos, não compreendidos, né? E que vocês também trazem dentro daquela mochilinha que é a vida de vocês. E algumas vezes nós trazemos as nossas feridas emocionais e os nossos traumas, que a gente precisa lidar para conseguir trazer uma vida coerente para nós e para aqueles próximos de nós. Então veja, aquilo que nós vivemos enquanto éramos crianças e adolescentes faz com que a nossa forma de perceber, ver, sentir, pensar, agir o mundo esteja presente, né? Então essas vivências, elas formam a nossa maneira de se posicionar diante do mundo, diante das pessoas. Como é que a gente enfrenta uma crítica? Como que a gente enfrenta eu não quero fazer isso agora, eu não vou fazer, de um filho? Como que a gente lida com essas situações de desafio? Então, quanto mais a gente olha para nós mesmos nesse período que antecede a chegada do nosso filho, mais a gente aprende sobre nós mesmos, compreendemos o que vivemos e podemos fazer diferente, né? E esse momento, ele é muito especial, porque as nossas questões pessoais, as nossas dores da vida, elas vão interferir diretamente no nosso relacionamento com o nosso filho. E ter filhos é uma tarefa difícil, das tarefas mais difíceis que a gente tem na vida, mas também é mais gostosa. Não é um conto de fadas, não tem a cada instante um momento maravilhoso. Às vezes são momentos bem árduos antes de um momento muito gostoso. Às vezes vem um momento muito bom e depois, opa, uma dificuldade para ser trabalhada. E essa tarefa difícil, ela envolve uma rotina. Quantas vezes a gente ouve os novos pais dizendo: eu não consigo mais ter um minuto para mim. Eu não tenho mais tempo na minha vida para a minha pessoa. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não consigo ter tempo para mim. Eu não consigo sequer ler uma folha de livro, né? E antes eu lia um livro inteiro a cada 3 dias, por exemplo. A gente tem muita coisa para fazer nesse período inicial de adaptação, né? Existe um estresse emocional, eu não sei direito o que fazer. Não era bem assim que eu imaginava, eu pensei que a criança era mais boazinha, ou a criança era mais fácil de se lidar, ou, né? É tanta novidade que às vezes as pessoas também se colocam num papel de eu vou dar conta de tudo, eu tenho que dar conta de tudo. Deixa eu contar uma coisinha para vocês, um segredo. Não é necessário você dar conta de tudo. Você tem um grupo de apoio, você tem família, você tem amigos para compartilhar quando você não consegue dar conta. E sabe o que eles vão te dizer? Que tá tudo bem. Que todos nós que somos pais já passamos por essa sensação de não vamos conseguir. Ou daquela angústia, será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber se um bom pai, uma boa mãe?
Quanto mais a gente compartilha essas dificuldades com os outros, né? E pessoas que nos amam ou que nos são confiáveis, menos casos de depressão a gente vai ter e menos esgotamento diante daquela situação com o filho, daquela vida com o filho que foi tão sonhada, tão planejada, tão esperada, né? Que acaba às vezes se tornando um momento de pesadelo. Então você não precisa ser super pai, super mãe. Basta você ser bom o suficiente. Cuidar, amar e proteger. Você não precisa fazer mais do que isso. Né? A adaptação, ela traz fases e cada fase traz um momento único. Então, quando a gente fala, por exemplo, da familiarização, né? A gente está falando daquele momento, e se nós fizermos uma comparação entre os momentos da adoção e os momentos de uma vida a dois, nós podemos fazer assim. A familiarização seria aquele equivalente de quando você acaba de conhecer a pessoa, né? E você diz lá, oi, tudo bem, como vai, o que que você faz? Estou conhecendo um pouquinho dessa pessoa. Depois, já em seguida, vem uma fase de um profundo encantamento, que a gente chama de lua de mel. E essas duas fases iniciais, elas são breves, né? E elas correspondem aqui para nós com o estágio de aproximação. Muitas vezes a lua de mel continua um pouquinho na fase da convivência, que é quando a gente leva o nosso filho para morar com a gente. Mas em seguida vem o grande desafio da adoção. Vem a ambivalência, que é aquele momento em que aparecem os testes, às vezes uma ofensa, uma malcriação, uma resposta atravessada. Vem também a questão da regressão. Puxa, mas tem 6 anos, por que está fazendo xixi na roupa? Por que quer ficar no colo? Né? Tem 16 e quer colo, mas por quê? É tão grande. São coisas que não viveram, momentos que não tiveram e querem ter com vocês. Esse momento de ambivalência é onde aparece o estresse, quando a gente quer ser super demais, aparece a depressão, aparece o esgotamento emocional, o esgotamento físico, às vezes aparece aquele momento de pensamento, ai, o que foi que eu fiz, que já passa, né? Ou eu tô tão cansada que eu sinto que eu não vou dar conta, e daí vem um avô, uma avó para dar um suporte, vai descansar que eu tomo conta aqui. Ou vem uma tia muito bacana e diz, posso levar para dormir lá em casa? E você diz, ok. Daí você faz, um momento para mim, onde eu vou poder descansar dessa rotina, dessa agitação do dia a dia, porque afinal tem tarefa de casa, né? Temos o aprendizado para acompanhar, às vezes precisa ir num fonoaudiólogo, às vezes precisa ir num psicólogo, num psicoterapeuta, num clínico geral, num neuropediatra. São tantas as informações que a gente precisa, né? Que quando a gente passou por uma preparação, a gente já está mais consciente de que isso é possível de acontecer. E aí a gente se prepara não só lendo, mas também criando uma poupança filho, que é o dinheiro que eu vou guardar para as coisas que o meu filho vai precisar, para profissionais que ele precise buscar, se for o caso, né? Ao invés da gente comprar objetos, da gente comprar guarda-roupa e enxoval, né? Ou armários, cama, enfim. Porque às vezes a gente tem uma ideia inicial de um perfil pequeno e a gente acaba mudando esse perfil para uma criança um pouquinho maior, né? Então a preparação também nos mostra como é importante se preparar para essa ambivalência aqui, né? Que ela é tanto do adulto para a criança quanto da criança para o adulto, certo? Mas quando você está num grupo de apoio, quando você compartilha, quando a tua família está bem preparada junto com você, ela sabe que isso vai acontecer. E ela não vai dizer, devolve logo de uma vez. Ela vai dizer, vai passar, calma, vai ficar tudo bem, certo? Por mais difícil que seja o momento que você vive.
Depois disso vem as interações positivas, que a gente começa a perceber que consegue alguns resultados até a gente ter solidificado os nossos laços de amor e união, né? E aí tudo acontece com base na confiança. A confiança não são palavras. A confiança, ela é estabelecida nas ações. Quando um bebê nasce, ele não sabe que quem está cuidando dele vai estar lá no momento seguinte. É com a ação de todo dia, e essa ação acontece numa criança recém-nascida, né, num bebê, de 25 a 50 vezes no dia. Ela te chama constantemente e você vai atender a necessidade dela. Quando seu filho chegar, pequeno, médio, maiorzinho ou grande, ele vai fazer a mesma coisa, ele precisa confiar em você. Os adultos que ele conheceu não foram confiáveis ou foram embora se ele estava numa instituição de acolhimento. Muitos laços foram rompidos, né? Então, construir a confiança não é um momento que acontece rápido. É preciso provar dia a dia. Se você já passou por uma desilusão amorosa, você sabe exatamente do que eu estou falando. É difícil a gente entregar o coração da gente para outra pessoa quando a gente se sentiu traído, rejeitado, culpado, envergonhado, quando a gente teve uma quebra de confiança. Por exemplo, por uma traição, é muito difícil a gente voltar a confiar em outra pessoa. Ela precisa provar para nós que ela é digna da nossa confiança. O nosso filho, ele também vem com essas questões, não é? E é justamente sobre ela que nós vamos falar, sobre elas que nós vamos falar agora. Que questões são essas? Assim como os adultos, as crianças e os adolescentes passam por um processo de perda e luto. Eles perdem a família de origem, que muitas vezes, para nós, ela não é uma família bacana, adequada para aquela criança, ela não sabe cuidar direito, mas é a família que eles conhecem. Eles perdem os amigos lá do serviço de acolhimento, da escola que eles frequentam. Eles perdem a escola, a professora. Muitas vezes eles não conseguem nem trazer um bichinho de pelúcia ou uma roupa que eles gostavam bastante, né? Da instituição ou de qualquer outro lugar. E às vezes, mesmo quando o serviço de acolhimento permite que seja levado, os novos pais não querem. A vida da criança não começa quando ela chega na sua casa. E tem muitas dessas lembranças que essa criança e esse adolescente quer trazer junto. Faz parte da vida dele, respeite. Rejeição e abandono, né, também estão marcados na vida de quem é adotado. Então, a criança e o adolescente precisam sentir que eles merecem ser amados. Né? Não é receber o amor, é saber ser merecedor desse amor, saber que esse amor é um direito de cada um e que não tem nada a ver com o comportamento. Né? Culpa e vergonha também. Quantas crianças e adolescentes se sentem culpados por terem saído das suas famílias como se eles tivessem feito alguma coisa errada? Então, muitas vezes, quando voltam a esses sentimentos, têm reações comportamentais ruins, inadequadas, aquilo que os pais não gostam que eles façam. E aqui, de novo, a nossa querida confiança, que é voltar a acreditar nas pessoas. Não é? Palavra dada, palavra cumprida. Cuidado com o que você promete. Identidade, que traz de novo o sentimento de pertencer àquele grupo. Lembra quando você conheceu a família de um namorado ou uma namorada? Você já se sentia parte daquela família? Né? Você já saiu amando todo mundo? Ou você foi conhecendo um pouquinho, entendendo o jeito daquela família, como é que eles faziam? Por exemplo, tem família que quando vai receber alguém, a casa tem que estar toda em ordem. E a visita é visita. Tem outras famílias que a visita chega e ela já vai ajudando lá na cozinha
e tem uma tranquilidade diferente para lidar com essas finalizações que ela ainda não fez para o jantar ou para o almoço daquele domingo. Como é essa família? Né? O que vocês têm de regras? Lembre, a criança está chegando agora, ela não conhece. Você vai ter que explicar. Quantas vezes, Renata? Muitas. Eu costumo brincar que é o número de estrelas que a gente vê no céu elevado à enésima potência. Ou seja, você vai repetir, 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 até uma hora que você percebe que o seu filho repete para você, para ele, mas ainda não faz, e na sequência ele começa a fazer. Certo? O controle tem a ver com a tomada de decisão. Então, quando a gente diz para uma criança pequena, você quer colocar o tênis ou a pantufa porque está frio, né? Você está dando poder de decisão. Quando você pergunta para um adolescente o que ele gostaria, por exemplo, de fazer no dia, como é que nós vamos planejar juntos o nosso dia, você também está dando controle para ele. Você pode dizer, por exemplo, que ele tem, se ele estuda de manhã, que ele tem a tarde toda, até, sei lá, às 6 da tarde, para fazer a tarefa de casa dele. Quando ele vai fazer, ele pode decidir, mas precisa ser com capricho, com atenção. Você está dando poder de decisão. Tá? E também decisões, a gente precisa lembrar que essas crianças e adolescentes não tiveram poder de decisão sobre questões importantes da vida deles. Por exemplo, eles saíram da família de origem, mas alguém perguntou para eles se eles queriam, a maioria talvez dissesse que não, outros talvez dissessem, né? Muitas vezes eles não têm como decidir, certo? Então, os adultos acabam fazendo as decisões mais importantes e eles acabam se chateando com isso e aí existe uma disputa de poder. Eu não vou fazer o que você quer que eu faça. Eu quero fazer o que eu bem entender. Você não me manda, tá? Então, entender isso não como uma afronta, mas como um processo que o teu filho está passando para entender que a decisão que ele deseja, ele terá no momento oportuno. Por isso é importante dar pequenas decisões para ele treinar e fazer boas escolhas. E a lealdade dividida, que tem a ver com ser amado e amar a nova família. Essas são as questões que mais aparecem nos filhos por adoção. Quer dizer que vai aparecer todas? Não, mas podem aparecer, certo? E assim, não esgotando o nosso tema, né, porque ele é bastante amplo, eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada. Renata, eu queria só fazer algumas colocações para a gente poder estar pontuando alguns temas aqui que eu acho importante. Nós estamos, a gente faz parte aqui em São Paulo, nós temos a HASP, Associação de Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo. Uhum. E ela é dividida em outros diretórios regionais, né? Uhum. E o que a gente está vendo nesse momento que a gente está passando, até por causa dessa familiaridade agora da internet, de fazer muitas reuniões online, se conversar muito mais, trocar muito mais experiências do que outra coisa, a gente acaba sabendo de algumas coisas. Nós estamos vendo que aqui no estado de São Paulo estamos tendo um número grande, não grande, mas um aumento exponencial de devoluções. Não sei se é em razão da pandemia de ficar em casa, né? Esse estresse emocional que é de ficar em casa, ainda mais com crianças pequenas, ainda mais essas pessoas que, de alguma forma, não participaram, né? Não tinham essa experiência de ficar em casa com crianças, assim, a gente está vendo uma dificuldade muito grande, né, nesse momento aqui. Tá? Eu queria que você tratasse um pouquinho dessa questão da devolução, por que ocorre, o que a gente pode fazer para estar
trabalhando com isso, né? Essa família que está nesse momento de pensar ou não na devolução, ou que está tendo dificuldades nessa aproximação, nesse encontro, né? Que a gente tem. O que você fala sobre esse assunto? O que você pode estar ajudando a gente? Bom, a devolução é um tema bastante complexo, né? Então, quando a gente consegue pedir ajuda, logo que as primeiras dificuldades, os primeiros desafios aparecem, as chances que a gente tem de lidar com essas situações de uma forma mais adequada, inclusive percebendo que aquelas afrontas não são pessoais com a gente, são questões que estão sendo trabalhadas pelo nosso filho, a gente consegue diminuir essa situação, né? E fortalecer os laços na família. Porém, quando a situação está insustentável já dentro de casa, se torna muito mais difícil reverter esse quadro, né? Então, a participação em grupos de apoio de pós-adoção é fundamental também como instrumento de prevenção à devolução. Lá no grupo, você descobre que o que você está passando em casa, outras pessoas também passaram, né? Não é só com você, né, Peterson? Então, os grupos de apoio, eles são bons nesse sentido. A gente não está lá para julgar ninguém, né? Uma das primeiras coisas que eu falo no Florescer, que é o nosso grupo de pós-adoção, é que ninguém está ali para julgar o outro. Pelo contrário, nós somos apoio, né? Então, conversar sobre as dificuldades é uma forma de auxiliar esse processo. Em segundo lugar, um suporte psicológico, psicoterápico, talvez também possa contribuir para a família compreender melhor as situações que tem vivido. Por isso que a gente fala do processo de preparação, né, como uma forma também de melhorar a possibilidade de sucesso, fazer crescer essa possibilidade de sucesso na adoção. Mas, em tempos de pandemia, Peterson, eu tenho que te dizer que o desafio é muito maior. É, assim, impressionantemente maior. Você tem que ser muito criativo, né? Qual que é a bandeira que vocês estão vivendo aí? Eu não te ouço. Nós estamos na fase amarela, né? Que é por fases, né? Então, a gente está o estado inteiro está na fase amarela. Significa que a gente já tem algumas coisas em andamento, mas outras não, né, funcionando, outras não, outras com exceção, outras de forma alguma. Aqui em Rio Claro, especialmente, a gente não vai ter retorno às aulas, né? Isso já foi determinado. Então, nesse ano de 2020, não haverá retorno às aulas presenciais, todas, tanto na rede pública quanto na privada. Então, pelo menos isso é a decisão até hoje, né? E então a gente tem essa dificuldade. Eu sei que eu não sou pai, não tenho filhos, mas eu imagino que seja um trabalho de Hércules, né? Ficar com crianças em casa nesse período. Sim, a tua casa não para organizada, primeira coisa. Né? Renata, oi. Deixa eu só fazer um comentário. Pelo que os poucos casos que eu vi de devolução, me perdoa a comparação, é mais ou menos como suicídio. Quando você vê, já aconteceu. Então, o casal buscou apoio. De alguma forma, eles sumiram, eles desapareceram e achavam que talvez pudessem resolver sozinhos, se por vergonha, não sei. E quando você vê, a criança já foi devolvida. Por isso que fica mais difícil, independente da pandemia, né? É um negócio que fica muito complicado, né? E seria interessante a gente poder realmente fazer esse apoio, né? Porque a devolução é um processo de crise a mais para a criança, né? É uma marca maior, porque ela já foi devolvida uma vez, entre aspas, pela própria mãe biológica, né? Já foi rejeitada. Sim, é mais uma rejeição. E numa devolução é mais uma, né?
Sim. E isso reforça o pensamento de que eu não sou bom, eu sou uma pessoa ruim, que ninguém me quer. E se ela vai para uma nova família, essa nova família precisa ter muita consciência disso. Então, no preparatório para adoção, no pré-adoção, a gente precisa tentar, enquanto grupos de apoio, conscientizar o máximo possível as famílias, né? Que nós estamos ali no segundo passo, que é o grupo de pós-adoção, porque são muitos desafios. E quando você fala assim, os pais se isolam, a família se isola, é mais difícil ainda, porque você se sente completamente só. E quando você está num grupo que você descobre que outra pessoa já passou isso, e eu frequentei quando as minhas crianças eram pequenas, um grupo, eu lembro da sensação de alívio que eu tive, que não era eu que não sabia fazer, que aquilo acontecia com as crianças. A hora que você está vivendo a situação, o problema, aquilo é tão grande para você que você não dá conta de pensar sozinho. Você precisa compartilhar isso com alguém. É para isso que serve o grupo de pós-adoção. É para isso que serve a família quando bem preparada. Senão, o que a família faz? Ela tira o apoio, aquilo que ela diz que legal. E vocês querem ver uma situação bacana que acontece e que mostra isso bem? É aquele filme De Repente Uma Família. Que a família está toda empolgada, que eles vão adotar, que legal, que bacana. Daí começou o comportamento inadequado, começou os conflitos dentro da família, daí eles já olham para as crianças de uma forma assim, opa, acho que não tá legal isso, né? Eles não falam explicitamente, mas você percebe que há um afastamento da família. E aí, esse núcleo que está com as crianças acaba se sentindo mais sozinho. E sem apoio da própria família, a tendência é desistir mesmo. Né? Eu uso a expressão aborto adotivo, que aprendi com a Suzana Schettini. Eu acho que o suicídio ainda você tem algumas ainda que a gente não possa ver, né? Porque a gente não pode estar em todos os lugares, mas a gente tem algumas percepções. O desaparecimento pode ser um indicativo. Então, se você tem acesso a essas famílias, se a tua vara de infância e juventude aí de Rio Claro é uma vara bem parceira, né? Você pode pedir que ela vá te avisando, te notificando que tal criança chegou, tal família está com filhos, né? Para você poder pegar o telefone e dizer: oi, pessoal, como é que vocês estão e tal? A vara me contou, vocês estão passando bem? Estão precisando de alguma coisa? Olha, vem para o nosso grupo, vamos compartilhar essa alegria que vocês estão vivendo, né? Isso é importante porque embora sempre se fale, né, que é legal participar do grupo de apoio à adoção, não são todos. Eles vão uma, duas reuniões, depois, como diz os alunos, eles dão linha, né? E não querem saber mais. E aí é difícil esse contato de tentar apoiar e tudo mais, né? A gente fica meio de mãos atadas, né? Você veja que a importância é tão grande que muitas varas de infância e juventude no nosso país estão fazendo parcerias com as ONGs, com os grupos de apoio à adoção, de forma a fazer essa participação obrigatória por um período, às vezes que varia até 6 meses, 8 meses. Né? Mas ter que ir na obrigatoriedade, às vezes a pessoa vem com uma falta de vontade de participar, né? Mas a gente espera que daí o grupo bem estruturadinho, com temas legais, né? Que falem sobre a educação, que falem sobre a adoção, que falem sobre as fases do desenvolvimento da criança, do adolescente, possam trazer esclarecimentos e ajudar a família. Então, a gente também, como grupo de apoio, precisa seduzir e agregar. Entende? Trazer para pertinho de nós. E na questão, inclusive, né, a gente sempre fala que tem alguns assuntos que são indigestos, né, que é a questão jurídica, né? Vira e mexe, você tem que jogar, principalmente para os pretendentes, né? Você falou de grupo de pós-adoção, mas os pretendentes têm que ter noção não digo morosidade, mas do processo de adoção como um todo, né? E aí entra o caso do Peterson e outros casos de colegas que já
fizeram palestras e é necessário essa vivência também, né? Sim, isso traz amadurecimento para o desejo, para a motivação de ser pai, ser mãe, de se tornar família. E também para a criança, para o adolescente, é importante para ela poder vivenciar esse desligamento da família de antes. Lembre, sim, que quando a gente entra na nova família como filho, nós temos que nos desligar da família de antes. E isso, para muitas crianças, é bastante doloroso. Crianças, adolescentes, é bastante doloroso. Porque, assim como nós, elas também tiveram momentos felizes. Nem tudo era terrível. Alguma coisa, né, tem de lembrança positiva. Além disso, algumas crianças tendem a fantasiar que foi menos ruim do que contaram. Tá? Isso também é comum de acontecer, que é uma forma de preservar o coraçãozinho e dizer, não pode ter sido verdade que tudo aquilo aconteceu comigo, né? Até porque na estrutura que eles trazem, eu sempre falo, né? Eles são muito maduros, às vezes até criança pequenininha. A maturidade deles é muito grande pelos problemas que passaram, pelos sofrimentos, né? Mas é aquela coisa, até aquele momento, eles sabem o que passou, eles têm segurança. Dali para frente, será que vai acontecer de novo? Será que vai ser pior? Como vai ser? Então, essa novidade talvez cause muito estresse para a criança, para o adolescente, né? Sim, são dois pontos bem importantes. Tá? A primeira é que eles amadurecem muito rápido para algumas coisas e para outras, que não, às vezes nem precisava, né? E para outras, aquilo fica faltando o amadurecimento, né? Então, se você pegar, por exemplo, questões de relacionamento social, às vezes a criança ou adolescente está muito antes da idade cronológica que ele tem, por falta de vivência, né? Então, por exemplo, eu conheço crianças que hoje são adolescentes que quando chegaram em casa não sabiam telefonar, porque dentro da instituição de acolhimento elas não telefonavam. Agora, pega uma criança que você conhece próxima a você, teu vizinho, teu sobrinho, vamos ligar para a vovó e dá o telefone, diz que dá o telefone na mão da criança, a criança não sabe nem falar e está falando no telefone. Então, muitas questões que a gente vê de falta de desenvolvimento foram faltas de oportunidade, né? E a outra situação é o medo. Quando a gente está com medo, e vocês lembrem do medo de vocês agora, tá? A gente não pensa. A gente reage. Quando os nossos filhos estiverem com medo, eles vão reagir. E é isso que mostra o quanto eles se sentem seguros ou não diante de nós, né? E quando a gente consegue observar que o comportamento traz um desconforto emocional e a gente para de brigar com o comportamento e vai olhar o que a criança está precisando de fato, a gente consegue ajudar de uma forma muito mais eficaz. E essa compreensão, esse carinho que a gente tem, esse acolhimento, e veja, não estou dizendo para ser molenga, tem que pôr regra, tem que pôr limite, não é isso que eu estou dizendo. Né? O fato de você olhar com acolhimento aquele comportamento e não com brabeza e rejeição e afastamento, distanciamento dessa criança, já vai fazer com que ela perceba que você pode ser confiável. Nessa questão de você falar, que você abordou agora de brabeza, usando até o termo que você usou, eu tenho uma história de uma irmã de uma conhecida minha, que essa minha conhecida que relatou a história. Eu não conheço a família, mas tinha um filho adotivo e que a mãe teve que colocar para a criança, olha, não precisa comer nada do lixo. Aqui tem uma gaveta com biscoito, tem a geladeira, tem tudo, as frutas, você não precisa ir no lixo. Quer dizer, no mínimo essa criança era uma criança de rua, né? E era o que ela estava acostumada a fazer. Então a gente tem que ter essa capacidade de acolher realmente, né? E saber como lidar, porque senão não adianta ficar bravo. Eu já não te falei aquela coisa que geralmente o adulto quer fazer, né? Uma reação, como você falou, de braveza. E aí não é assim que funciona, né? Eu sei que a gente tem que
não dá tanto peso para o passado da criança. A criança, para a gente, é a partir do momento que adotou. Mas tem situações que não tem como, né, Renato? São muito marcantes na vida, né? Saber o histórico, né? Conhecer o histórico e acompanhar, ter acessibilidade à percepção no dia a dia, observar. Eu acho que é isso que faz parte. E aí vai se desenvolvendo, né? Isso. A confiança vai aumentando, né? Exato. Então, você veja, eu posso usar o teu exemplo? Claro. Obrigada. Então, você veja, essa criança ela tinha um histórico. Se esses pais leram com atenção, porque eu sei, a gente vai emocionar buscar um filho, né? Eu compreendo, mas se a gente consegue ler com bastante atenção, fazer anotações, né, dos pontos mais marcantes, a gente poderia, de repente, ter nesse histórico que essa criança era uma criança que buscava comida no lixo. Então, aonde ela sabe que tem comida? Na lixeira. Qual é o nosso trabalho? Mostrar para essa criança que ela não precisa mais usar a lixeira. E que sim, vai ter comida a todo momento. Pode ser que além de pegar no lixo, ela coma desesperadamente se não houvesse uma próxima refeição. Aí, o casal que está frequentando, ou a família que está frequentando o grupo de apoio, vai aprender lá o potinho do toda hora, que é um pote que a gente deixa comida para a criança, numa quantidade, lógico, pequena, para que não atrapalhe as refeições maiores, almoço e jantar, né? Mas que ela sabe que ali ela pode abrir o pote e pegar a comida e que está tudo certo, ela tem essa autorização. Lembra do controle que a gente falou? Das coisas importantes? Puxa, eu posso pegar a comida aqui desse pote na hora que eu quiser? Isso é um controle importante, é um controle de sobrevivência, né? E às vezes a gente quer que a criança peça tudo para nós. Não precisa, além de ser desgastante, porque chega uma hora que você não aguenta mais ouvir tanto pedido, né? Imagina 24 horas de pedido. Chega uma hora que a gente cansa, não é porque a gente é má pessoa, é porque realmente é estressante. É um pedido atrás do outro, não é verdade? Fala se eu tô inventando coisa para eles, me ajuda. É isso aí mesmo. Alice, você queria fazer uma pergunta? Sim, por favor. Boa noite, Renata. É o seguinte, Oi, tudo bom? Então, tudo com na você? verdade, a minha solicitação de adoção é um pedido. Eu sou mãe solo, eu já tenho 2 filhas, elas são feitas por fertilização in vitro, material genético comprado, ou seja, elas não têm pai, então, eu sou psicóloga e pedagoga. Então, meio que assim, eu já tinha uma certa análise, né, autoanálise, né, para poder entrar na sociedade sabendo que possivelmente existiriam, até não existiram, aqui em São Paulo é bem light, né, mas poderiam haver alguns tipos de sofrimentos, discriminação por não ter pai, pelo RG não ter, né, e etc. E aí, agora me vem 2 questões. Eu ia fazer a terceira fertilização, que seria em março, e aí com isso tudo eu não fiz, e ficou para outubro. E as meninas vieram, um dia veio da boca da minha mais nova, uma de 7, uma de 9. Veio da de 7 e falou, mãe, porque a gente adota cachorro, né? Analogia, ela tem 7 anos. E o nosso tinha morrido na semana da Páscoa e a gente adotou 2, olha só. E a gente adotou 2, quer dizer, ainda, entre aspas, pioramos a nossa situação, né? A gente agora cuida de 2. E aí a minha mais nova falou assim, mãe, por que ao invés de você... A menina tinha o nome, era Irina, que o nome das minhas filhas é russo. Por que ao invés de você fazer, né? A gente fala a gente, porque nós estamos muito juntas, né? Mas enfim, por que ao invés de você fazer a Irina na sua barriga, a gente não adota? E eu já tinha dado uma pensada nisso, por uma questão exatamente, o mundo está com tanta criança disponível. A gente tem uma casa disponível para amor para mais uma criança. Só, claro, a única questão para a gente é uma menina, porque elas 2 são meninas e eu sou mulher. Então, não dá. Se a gente colocar um menino aqui, ficaria muito complicado para inteirar ele, né? Mas aí, aqui que é a minha pergunta, que realmente me incomoda, vamos dizer assim. E creio que você, com a sua experiência, deve saber várias sugestões. Como facilitar? Porque, por exemplo, no momento de briga e de regra, aqui tem muita regra. E eu não sou aquela pessoa que fica brigando, gritando, que eu não vejo, né? A criança nova que chega, como que a gente faz para promover uma
um sentimento de igualdade, né, de equalidade, né, de eles serem igualitários, porque para as minhas filhas não tem essa diferença, porque elas já foram, entre aspas, compradas numa lojinha, elas já são feitas de uma maneira artificial, entende? Então, para elas não têm nenhum tipo de preconceito. Então, como que faz para naturalizar? Para a irmãzinha nova que chegar, que não é um bebê também, eu já quero uma criança um pouco maior, já que uma filha tem 7 e outra tem 9. Então, não vou querer um bebezinho, não procede, né? Eu tenho esses bons sensos aí. Mas como que a gente faz, né? O que você já viu para a outra criança que está chegando, a irmãzinha nova, não se sentir menos? Você está entendendo o que eu quero dizer? Que isso é uma coisa que Sim. me preocupa muito, porque eu também não vejo diferença. E eu sei que a sociedade, do mesmo modo que é a gente quem leva o modo como aquela criança vai ser tratada. É a gente que, numa reunião com a coordenação, diz: olha, a história de vida dela é essa, então, por favor, acontecendo isso e isso, me chame. A gente impõe isso. Mas, e dentro de casa? Que aí é que eu não sei. O que você teria de sugestão, se tiver uma bibliografia, enfim? Bom, a primeira parte é preparar as crianças que você já tem. Como? Explicando que a criança nova, a filha nova, a irmã nova, enfim, como você chamar em casa, tá? A gente já está chamando de irmã mesmo, é. Irmã nova, né? Aqui teve um momento de irmã nova também. Que a irmã nova está vindo, ela não sabe as regras da casa, que a gente vai ter que ter paciência para ensinar, né? Que às vezes ela pode dar uma resposta ruim para você, mas é porque ela ainda não sabe como que a família funciona, né? Então, e mostrando que você não está dando vantagens para quem está chegando. Você está tendo um momento de paciência, porque essa criança ainda não conhece como vocês são, né? Eu sempre brinco, vamos fazer de conta. A criança tem um sobrenome de origem, sei lá, Pereira. E aí ela vai ser chamada de macieira, tá? Pois é. Ainda não é uma macieira, mas ela vai ser, né? Certo. Tá? Então, eu gosto muito de usar, eu gosto da tua questão que você fala, a gente adota cachorro. Sim, a gente adota a quem a gente ama, cuida e protege. Então, a gente pode adotar um peixe, uma plantinha, um melhor amigo, que é um irmão que a gente não teve, ou uma irmã que a gente não teve. Trabalhar o termo da adoção no sentido de amar, cuidar e proteger, né? E aí vocês podem aumentar essas 3 palavras, porque para mim essa é a base, né? Que antes do amor a gente precisa trabalhar a confiança, porque o amor vem na sequência, né? Você é solteira, mas para quem é casado e nas tuas lembranças de adolescência, sim, de adulto jovem, relacionamento, né? Anterior. Isso. Primeiro a gente passa a confiar, depois a gente passa a gostar, né? Porque na ação é que a gente percebe as reais intenções da pessoa. E no caso de filiação não é diferente. Então, se as meninas, as tuas meninas, tiverem essa compreensão de que vai ser um momento um pouco mais difícil, que você vai precisar dar mais atenção em algumas situações para aquela criança que está chegando, né, para a irmã nova, elas talvez sintam meio de ciúme, que ciúme é uma das coisas que você vai ter que lidar, né? Isso é fato. Não famílias que tinham filhos adultos e quando chegou o filho por adoção, que era o mais novinho, que era criança menor, né? Teve um pouquinho de ciúmes. Às vezes tem muitos ciúmes. Né? Então, esse pacote todo aí de ciúme, de atenção, de ter paciência, elas precisam compreender. E você pode trabalhar dia a dia. Sim. Respondi a tua pergunta, minha querida. Respondeu, sim. Sim. Obrigada. Imagina. Tem alguém que mais tem perguntas? Eu até coloquei aqui quem quiser fazer pergunta. Eu tenho 2 colocações. Primeiro, voltando à questão da devolução e da dificuldade. Primeiro vamos falar da dificuldade de adaptação. Né? A gente aqui no grupo de apoio à adoção, a gente fala sempre o seguinte, que
para uma adoção dar certo, primeiro, a adoção só é bem sucedida se ela for de mão dupla, né? Ou seja, se ambas as partes, né, querem o mesmo objetivo. Não, é difícil ela ter um sucesso, né? Ou seja, se a criança não quiser ser adotada, ela não está disponível, né, emocionalmente para entrar naquele relacionamento, ela não vai entrar. E aí a gente tem que tentar, por meio da confiança, de buscar confiança, esse entrosamento. E se mesmo assim não acontecer, fica difícil uma adoção de sucesso. A gente sempre fala dessa forma. E principalmente, e aí a gente tem que trabalhar os dois lados, né? Então, a gente trabalha muito a família que vai receber, né? Seja a mãe solteira, o pai solteiro, ou a família homoafetiva, ou a família heterossexual, enfim, né? A família extensa, a família do segundo casamento, terceiro casamento, e assim vai. A gente tem várias configurações, a gente tenta respeitar todas. Mas a gente tem que trabalhar essas questões primeiro. A gente tem que preparar bem o pretendente para que ele possa ter ferramentas para poder ajudar essa criança e esse adolescente que nem sempre foi tão bem preparado ou tem essa dificuldade, ou até por falta de maturidade mesmo, né? Ela não consiga estar aberta para esse relacionamento, para entrar nesse relacionamento. E aquilo que você falou, a gente passa por um monte de fases desse relacionamento. E o teste é uma das coisas muito que acaba deixando os pretendentes meio de cabeça em pé, né? E porque a pessoa não entende, né? Ela acha que, assim, ela vê o sonho dela se realizando e naquele momento ela pensa assim, mas não está dando certo. Então, ela sente quase que morrendo aquele sonho, né? Aquela esperança, por aquilo que ela sempre lutou e desejou. Como que faz para a gente trabalhar essa questão de impotência, né? Que muitas vezes os pretendentes acabam sentindo? Qual a dica que a gente pode estar passando para eles? Vamos falar de alguns pontos que você tocou. A gente prepara mais a família, mas criança e adolescente também precisam ser preparados no serviço de acolhimento. Tá? Segunda situação, você começou a perceber que não está se desenvolvendo uma simpatia, uma proximidade, imediatamente reporte isso à vara de infância, vai lá conversar. Olha, não estou sentindo, será que a gente pode fazer um processo de aproximação um pouco mais longo? O que você me orienta? Como é que eu faço? Conversa com a instituição de acolhimento ou com a família acolhedora, dependendo da situação. Se informa o que essa criança, esse adolescente gosta de fazer, para a gente começar a ter algum tipo de vínculo não afetivo, mas de gosto, né? Então, se, por exemplo, ela é, sei lá, São Paulino, né? É um menino e é São Paulino, e você é do outro time, você é São Paulino também, tá? Você troca teu time porque teu time é secundário perto da sua família, não é verdade? Eu sei que para quem tem isso muito forte não é bem assim, mas é só um exemplo simples. Né? Se a criança gosta de amarelo, você também gosta. Se ela gosta de brincar de massinha, você também gosta. Né? Tem gente que não gosta, põe luva, não tem problema. Mas faz junto. Mas se é um adolescente, o que ele escuta? O que ele gosta de assistir na televisão? Puxa, por exemplo, quando eu vou atender adolescente, às vezes eu descubro que tem umas coisas na televisão que eu nem sabia que existiam, né? Eu vou assistir, se é seriado, eu vou assistir pelo menos alguns episódios para eu saber conversar com aquela adolescente para tornar mais próximos os nossos mundos, né? Então, essa é a segunda situação. O que eu posso buscar de apoio tanto na vara de infância e juventude, quanto no serviço de acolhimento, que possam possibilitar essa aproximação. Se ainda assim essa criança, esse adolescente está tendo dificuldade,
Então, a gente precisa fazer uma nova análise, né? E perguntar para ela se ela quer, se ela não quer, se ela quer, ok, a gente prossegue, se ela não quer, se ela precisa pensar, a gente dá um passinho para trás. Isso não quer dizer que os adultos, os pais, né, os pretendentes, são pessoas ruins, mas que às vezes a criança não terminou de viver seu luto e precisa de um tempinho a mais. Outra coisa, vocês não podem ser pais maravilhosos de fim de semana, quando estamos em momento de aproximação, porque vocês serão pais que vão pôr regras, limites, vão dizer um monte de não, e a criança vai dizer, me enganaram? Me disseram que a gente ia no cinema, que a gente ia no shopping, que ia ter bala, sorvete, lanche, né? Que era o que a gente fazia, e de repente não tem mais. Então, as crianças também têm essas expectativas. Tem que entender, muitas vezes, que pelo fato dessa criança, desse adolescente não ter um olhar direcionado exclusivamente para ela acaba fazendo o que ela quer, né? Às vezes são mais de uma criança, são muitas crianças, principalmente nas instituições, então esse olhar ainda não é só para ela, e ela chega na casa nova achando que agora ela não tem que fazer nada, nem ir para a escola. Eu ouvi já isso, né? Eu pensava que eu não ia ter que ir para a escola, eu achava que não ia ter rotina, que não ia ter regra, que eu ia poder acordar na hora que eu quisesse, e de repente tem que levantar, tomar café da manhã, lanchar, fazer o almoço, ir para a escola, tem lição de casa para fazer, mas por que antes eu fazia do meu jeito e ninguém achava ruim, agora tem que apagar 200 vezes aqui, porque a letra está errada, porque isso, porque aquilo, não quero mais, quero voltar para onde eu morava antes, né? Então, às vezes, esse olhar também assusta a criança, por isso que a gente sempre fala, procure não reformar a criança ou o adolescente quando ele está chegando, aceite, ele vai repetir de ano, deixa ele. Você vai ter uma vida inteira para pôr a escolaridade em dia. A gente não tem pressa disso. O mais importante é que ele aprenda a se comunicar, que ele aprenda a dizer o que ele quer. Isso ajuda a diminuir a questão dos conflitos, né? E ajuda a família a se sentir melhor e fortalecer esses vínculos, diminuindo a devolução, perdão, né? Fortalecendo a adoção. Era isso, Peterson, que você queria saber? E quando a criança, assim, passou o processo de adaptação, tá em termos de guarda, o processo de adoção está em andamento, mas ainda não concretizado. E aí, porque a gente tem a fase do namoro, né? E a fase que a gente vai morar junto. Isso, que legal, né? Vai ter problema. Que o marido Final deixa feliz. a toalha na cama, né? Que usa 10 copos para lavar para tomar água, não lava nenhum, né? A gente sabe dessas reclamações, né? Sim, normal. Normal, né? Então, e aí, nesse processo, onde a criança já está com vocês, com os pretendentes, e está tendo essa dificuldade de convívio, vamos pôr dessa forma, como que faz? Aí fica aquela sensação aquela sensação de impotência, pô, mas não está dando certo. Como trabalhar, como melhorar essa aproximação, né? Como ajudar nessa preparação? Então, nessa fase de convivência é que a intensidade das dificuldades de adaptação, elas acontecem mais fortemente. Para mim, a adaptação de uma pessoa numa família leva em torno de 2 anos. Tá? O primeiro ano para a gente se ajeitar um pouco melhor, o segundo ano para a gente fortalecer aquilo que foi mais difícil para o nosso filho trabalhar inicialmente, certo? Então, ter consciência de que não vai melhorar tudo rapidamente, né? E você descreve exatamente o período de ambivalência, onde tudo parece dar errado e a sensação que muitas famílias têm é que fizemos uma escolha ruim, não devíamos ter entrado para a adoção, né? Aí sim, quanto mais próximo do grupo de apoio, quanto mais próximo de pessoas que já viveram, né, esse momento, mais a gente consegue perceber que é possível fazer diferente. Por exemplo, a tua
Teu adolescente, você quer que tome banho de noite e ela não quer tomar banho de manhã, né? Ou aquela confusão. Poxa, mas eu consigo trazer esse banho para o período da manhã, ou eu posso dizer para esse adolescente, olha, você tem que tomar banho uma vez no dia, ponto. Resolva quando. Eu posso flexibilizar algumas coisas, porque às vezes a gente também vai com muita rigidez na rotina. A gente quer que seja do nosso jeito e não dá brecha para a criança, para o adolescente, fazer um pouco do jeito dele. E aí ele não se sente acolhido. Existem histórias de vida que são mais difíceis e vão exigir dos adultos mais tempo e mais paciência, né? E tem que ser muito forte emocionalmente. Acho que a resiliência do adulto diante das frustrações que ele vivenciar, né? O que é a resiliência? De forma simples. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, certo? Então, a capacidade de se reerguer depois de atravessar por um momento difícil. Quanto mais rápido ele consegue fazer isso, mais disposição ele tem para estar diante daquela criança, daquele adolescente. Além disso, a gente tem os serviços de psicologia, né? Temos familiares com experiência, que a gente pode contar. A gente tem, se necessário, um acompanhamento dentro da própria área de infância e juventude, conversar, entender, buscar. O importante é você, como adulto da relação, ir atrás de informações, buscar ajuda, não se isolar, não ficar aprisionado. Vai ser difícil? Vai. Tem momentos que são bem difíceis, né? Mas é possível a gente fazer, buscando um apoio profissional também. Com relação, a gente tem uma grande problemática hoje no país, que é o seguinte: a maioria dos nossos pretendentes de adoção pretendem e desejam crianças menores, de 3 anos de idade, né? Em via de regra, filha única, ou seja, sem irmãos, sem problemas de saúde, né? Aquela criança que a princípio seria mais fácil a sua adaptação, entenderiam que seria mais fácil a sua adaptação. Porém, o perfil das crianças disponíveis hoje é totalmente o inverso desse desejado pelos pretendentes. Como a gente pode trabalhar esse pretendente de adoção, que começou querendo uma criança menor, aí ele entendeu que o perfil da criança disponível não é o que ele imaginava, mas que ele está querendo mudar o perfil e falar assim, não, eu vou dar conta, né? É uma criança, assim por diante. E assim, a gente sabe que a criança mais velha ela tem uma história, uma vivência, e essa bagagem ela traz, né? Então, como a gente pode conseguir trabalhar, melhorar o atendimento, o trabalho com essa pessoa que deseja mudar o perfil e assim, para que ela tenha o maior sucesso nessa mudança, nessa adaptação da nova criança desejada? Bom, o ideal seria que ela fosse reavaliada pela equipe da Vara de Infância e Juventude, certo? Porque a mudança de perfil para uma criança maior, às vezes, faz com que essa adoção seja mais rápida, né? Apareçam crianças, por exemplo, você queria adotar até uma criança de 5, 6 anos e de repente você põe de 8 a 12. Puxa, e existe uma possibilidade dessa criança e desse adolescente aparecer com mais rapidez, mas você vai estar de fato preparado para isso? Mudança de perfil precisa ser uma decisão muito, muito consciente, muito pensada, muito refletida, para que você, adulto, pai, pretendente a pai, pretendente a mãe, não passe por uma situação de desgaste emocional. As pessoas que eu conheci que desistiram da adoção, né, passaram por um período de depressão, passaram por momentos em que não conseguiam dormir, em que se sentiam péssimas pessoas horríveis,
elas mesmas fizeram um julgamento de si como pessoas ruins, más, né? Que nem conseguiram cuidar de uma criança ou de duas. E por motivos que o adulto traz, que são assim, quando você ouve só as palavras, você fala, mas não é possível isso, né? Desde que a criança bagunçou a casa, gente, casa com criança tem bagunça, né? Às vezes a gente é sozinho e faz bagunça. Criança só espalha a vida dela pela casa, né? Mas eu não quero que a minha casa seja bagunçada, ok? Então, trabalhe esse movimento de que terminou a brincadeira, nós vamos guardar, pôr no lugar, mas esteja lá. Colocar a regra e cumprir a regra, né? Então, assim, é necessário que o adulto compreenda que a mudança de perfil não é para agilizar o lado dele. Pelo contrário, vai exigir muito mais responsabilidade, porque ele está tratando de uma mudança que ele escolheu. Então, ele precisa ler mais, estar mais próximo de crianças da idade que ele escolheu da faixa etária, compreender a fase do desenvolvimento, se aproximar mais ainda do grupo de apoio, perguntar de repente se ele pode participar do grupo de pós-adoção, para que ele entenda a dinâmica das famílias, né? Então, por exemplo, tem pessoas que não precisam cozinhar, e de repente elas descobrem que quando vão ser pai e mãe, elas vão ter que fazer café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta, às vezes um lanchinho antes de dormir, né? Mas, puxa, eu nem gosto de cozinhar bom. Ou eu nem sei cozinhar, então a gente vai ter que criar estratégias para facilitar a sua vida. Ou você aprende a cozinhar, ou você compra tudo pronto, né? Mas você tem que dar a solução, não é a criança que vai te dizer. E não vale dar, sei lá, sanduíche para a criança, ou arroz com ovo. Você tem que fazer comida, arroz, feijão, né? Para os que comem carne, salada. Salada também, mas eu não gosto de salada bom. Você é o exemplo, né? Se você não gosta de salada, comece a aprender a comer alguma coisa verde, laranja, alguma coisa assim, porque teu filho vai se parecer com você. Né? O que Então, a gente vê é o mais seguinte, por aí. assim, aqui no Adote, a gente não tem grupo de pós-adoção. A gente faz uma reunião única com todo mundo, né? Traz temas voltados à adoção e a gente separa, assim, o que a gente coloca à disposição das pessoas. Que tem algum tipo de... Primeiro, a pessoa tem liberdade de procurar qualquer um dos voluntários do Adote ou qualquer uma das famílias que frequentam o Adote para trocar experiência. Isso a gente deixa a pessoa livre para fazer, né? E quando a gente vê que a pessoa tem alguma dificuldade ou nos procura, dizendo que tem alguma dificuldade, está passando por alguma dificuldade de adaptação, enfim, alguma dificuldade nesse processo, né, que a criança já está com ela, ou está em um processo de aproximação, a gente acaba colocando um casal, uma pessoa referência, né, ou um casal referência, ou uma pessoa referência para que ela possa ter a liberdade de a qualquer momento entrar em contato com essa pessoa e falar assim, ó, é como se fosse padrinho do Alcoólatras Anônimos, onde a pessoa está com uma dificuldade e ela precisa conversar com alguém, né? E ela tem essa liberdade de procurar essa pessoa e está trocando essa ideia. Acho que isso... Tipo uma família madrinha. Isso, tipo uma família... Ombro amigo. Isso, um Tá. amigo, uma família madrinha, alguém que possa. E já passou por aquilo, ou que tem alguma coisa para estar contribuindo. Porque muitas vezes a gente percebe é que a pessoa só quer falar, né? Então, ela quer desabafar, ela quer chorar, ela quer gritar com alguém, quer extravasar e que acaba servindo dessa forma, né? Eu sou advogado, minha formação não é psicologia, né? Mas no grupo de apoio à adoção a gente acaba atuando muito mais nessa área de... Não vou falar psicólogo porque não tem nem competência, nem capacidade para isso. Mas a gente acaba sendo que um conselheiro, né? Exercer o papel de conselheiro e fala assim, não, muitas vezes a pessoa só quer ouvir.
quer que seja ouvida. Você não precisa nem dar uma solução para ela, você só precisa ouvir, né? Sim, às vezes no momento em que ela está falando, ela mesma se enxerga e percebe o que ela precisa fazer diferente, né? E só ouvir também traz o acolhimento que ela precisa. Então, o que eu vejo, assim, os papéis dos grupos de apoio à adoção, muitas vezes, é esse. É um local onde a pessoa vai para buscar algum tipo de conhecimento, é claro, buscar algum tipo de informação, mas muitas vezes para ser ouvida, extravasar e falar assim, não, eu não estou dando conta disso, eu não estou dando conta daquilo. Ou até para contar um fato curioso da vida, né? Meu filho fez isso, né, na escola, passou por isso. Então a gente tem esse trabalho de estar mostrando essas experiências. E é importante essas trocas de experiências, porque se você não passou por isso, em algum momento você vai passar, né? Então as pessoas acabam, olha, eu lembro que numa reunião assim assado do Adote ou de outros grupos de apoio à adoção, foi falado isso, olha que legal, né? Acho que dá para encaixar aqui, né, essa experiência. Vamos ver como que vai ser lidado com isso. Então, acho que é importante que a pessoa participe no antes da adoção, se capacite, estude, leia os livros, né? É importante a gente ter uma biblioteca, né? Um monte de livros seus, isso. Que Vários bacana ter livros seus. Mas é que acho importante a gente estar trabalhando essas informações, divulgando essas possibilidades. Tá? Agora eu vou fazer uma pergunta. Hoje, a gente tem esse momento de pandemia, onde a gente está com essas crianças em casa, muitas vezes de forma ociosa. A criança ela tem um estresse de ficar sem atividade, ela se estressa muito rápido se ela não tem atividades, né? E os pais acabam ficando estressados. Existe alguma forma além de estar lidando com essa situação, principalmente nesse estágio, esse estágio inicial que você falou assim, uma criança está adaptada numa casa, leva pelo menos 2, 3 anos. Nesse período em que está havendo essa adaptação e aí aumentam esses conflitos, o que pode ser feito? Tem, assim, fazer atividades juntos, buscar alguma coisa alternativa, um passeio alternativo, tem muita gente, sei lá, andar de bicicleta, por exemplo. Enfim, o que pode ser feito para poder estar melhorando esse período? Por isso que eu perguntei para você em que bandeira vocês estavam, que cor que vocês são, entendeu? Então, a gente sabe que na bandeira amarela você pode sair de casa, ir no parque, né? Eu sei que de segunda a sexta para muita gente é mais difícil, mas a gente precisa gastar a energia dessas crianças, dos adolescentes. Adolescente gosta de estar com outros adolescentes. Então, seria possível você chamar um amigo do seu filho, da sua filha, para ir no parque com vocês, mantendo o distanciamento seguro, saudável? Seria possível? Não estou falando de uma dúzia, gente, não pode aglomerar, lembra? Então, eu posso chamar, não posso porque ele é grupo de risco, sei lá, tem asma. Então, será que a gente pode fazer videochamada, permitir que o nosso filho converse durante 1 hora, né? Com outra pessoa que ele gosta? Se são pequenos, a gente pode alugar aquela cama pula-pula, né? Que eles ficam pulando lá uma vida inteira, gastam energia com uma maravilha. Mas criar, se for possível, dentro da rotina diária, um momento de sair dentro de casa, principalmente para quem mora em apartamento, né? Que o espaço fica ainda menor. Quando você tem quintal, você abre a porta do fundo e a criança vai para fora e você sabe que ela está protegida. Então, um momento de caminhada, um momento de passeio, um momento de correr, né? Em algum lugar que você possa estar de forma segura e respeitando as regras de isolamento social e todos os cuidados que são necessários. Acho que é importante você gastar essa energia. Mas está chovendo, o que eu faço? Bom, se a tua criança é pequena e gosta de construir, você pode jogar com ela algum
uma atividade de construção, por exemplo, Lego. castelinho com material reciclado, tem aqueles jogos de montar, né, próprios para essa situação. Se ela prefere pintar, desenhar, então ter um momento no dia de lazer para você e para ela. Aí ele gosta muito de assistir desenho. Tá, você aproveita que você está cansado e aquele desenho não te diz nada, enquanto ele assiste desenho, daí você pode ficar junto, perto, e ao mesmo tempo ele está assistindo o desenho dele e você está dando uma mexidinha rapidinha na rede social. Mas fazer junto, estar junto, ter esse momento, estamos brincando junto, montando um quebra-cabeça, um jogo da memória, castelinho de carta, ou então você cria um mini golf dentro de casa, né, com material reciclado. Tudo isso você encontra na internet. Tem muita coisa boa na internet. Mas também, se vocês precisarem de ideias, se depois me passa um WhatsApp, eu mando para vocês os que a gente já coletou. Tá? Para você poder disponibilizar aí também. Com certeza. Eu acho importante assim, tudo isso que você falou é criar lembranças, criar memória, criar laços, né? A partir do momento que você faz uma atividade junto, você faz alguma coisa junto, você está criando algum tipo de memória afetiva, você está criando algum tipo de laço afetivo, né? A gente vê nesses programas de culinárias, muitas vezes as pessoas falam assim, qual que é a sua memória afetiva? Por que você começou a fazer isso, começou a fazer aquilo? Muitas vezes assim, porque eu ouvia minha avó cozinhar, porque eu gosto disso, porque minha avó fazia pra gente quando ia na casa dela, ou porque minha mãe sempre fazia nos aniversários, né? Então, são memórias afetivas que acabam despertando esse laço emocional e, com isso, facilitando a convivência, inclusive. Ou seja, a criança tem que ser participativa no dia a dia da família também. Não basta ela receber ordens, né? Que você falou assim, tem que fazer, tem que ser assim, assim, assado. Não, ela tem que participar das decisões. Vamos sair. Onde nós vamos? Ela tem o direito de opinar. Né? Eu quero ir no zoológico, por exemplo. Aí o zoológico, o pai e a mãe vai falar assim, não, mas o zoológico está fechado. Escolhe outro lugar, né? Podemos ir em tal lugar, assim. Dar algumas alternativas para que a criança se sinta também pertencente àquela família, né? Em que ela pode estar opinando, em que, assim, ela é respeitada, a opinião dela é respeitada. Claro, dentro daquele limite, né? Que é possível e que não é possível. Mas acho importante essa sensação de pertencimento a algo, né? Você começa a gostar de algo, a participar de algo onde você se sente parte daquilo, né? Ou seja, você tem aquilo faz parte de você e você faz parte daquilo. Então acho que isso é uma possibilidade de estar fazendo algo para melhorar o convívio, né? E consequentemente facilitar entrosamento e melhorar o processo de adoção. Sim, até quando a gente falou de brincadeiras, mas pode ser uma coisa muito mais simples. Você pode ir até a panificadora ou posto de gasolina e tomar um sorvete, né? E conversando, ouvindo esse acolhimento que a gente dá para os adultos, eles podem replicar para os filhos pequenos, para os filhos adolescentes. Ouvir, né? Como foi o seu dia? Mas prestar atenção no que a criança está falando. Não é aquilo, oi, tudo bem? Que a gente diz, né? Tudo. A gente não está de fato interessado, mas é o como você está, o que você tem feito, como foi a sua aula, o que você gostou, o que você não gostou. Conversar, construir um diálogo, né? Com criança e adolescente, para que depois, posteriormente, quando questões da vida apareçam, por exemplo, um término de namoro ou uma demissão de emprego, eles possam vir conversar com vocês. Né? Bom, alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Né? Já somos 9h35, então estamos encaminhando para o final do nosso encontro. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Momento. Tá? Eu repito aqui que a gente vai fazer o certificado, tá? Quem quiser o certificado,
basta mandar um e-mail solicitando para Peterson Santilli, com 2 L's e no final, @gmail.com. Eu coloquei já aqui no chat, mas eu vou repetir no chat aqui também, para que vocês possam estar marcando de forma correta, né? Porque o nome é meio americanizado, e aí algumas pessoas têm dificuldade de entender. Então, fica aí o e-mail para vocês também mandarem. Eu vou... Frank, tem alguma colocação? Cadê o Frank? Eu perdi o Frank. Ah, tá aqui. Tem alguma colocação, Frank? Pode ligar o microfone. Não, só a consideração final agora, né? Agradecer a Renata aí pela aula maravilhosa que ela deu para a gente. Se ela achava que ela não ia dar conta por conta da dona Alia não estar junto com a gente, errou redondamente. Foi muito legal, gostamos demais, colocações que a gente sente, inclusive, da experiência de consultório, né? Que ela é psicóloga, né? Então é só agradecer realmente esse momento e feliz por ter participado de mais uma live aí e um momento de crescimento. Muito bom, realmente. Também gostei. Que bom, obrigada, porque você sabe que fazer a parte da minha mãe é um desafio, né? Eu sei que muita gente veio aqui e queria ouvi-la, né? E é desafiador mesmo você falar o que ela fala, né? E com a forma que ela diz as coisas muito lindamente, com um carinho todo especial que ela transmite na hora que ela está se expressando, falando para vocês, né? Esse é o maior desafio. Mas você deu bem, Mas você deu conta, nem... você mandou muito bem. Mandou muito bem. Obrigada. Lembrando, né, que essa reunião vai estar disponível lá no canal do Adote Rio Claro, né, Adote RC, no YouTube. Então, quem quiser rever ou perdeu algum momento dessa palestra, vai estar lá à disposição de vocês para rever, para mandar para amigos, para mandar para familiares. Lembrando, a adoção não é só o casal que adota, tem que a família toda adotar para ela ter sucesso, tá? O casal, o pretendente, ele tem que querer adotar, mas a família tem que participar, a família extensa tem que participar também. Então, é importante, e tem que se preparar também. Então, é importante que eles participem, eles olham, eles estudem, eles vejam. Então, está lá à disposição de vocês essa palestra, vai ficar, a partir de amanhã já deve estar disponível, tá? E lembrando que o nosso próximo encontro, dia 15 é dia dos professores, cai numa quinta-feira, né? Tudo bem, não está tendo aula presencial em muitas cidades, mas normalmente é feriado, né? E o pessoal costuma acabar emendando. Então, a gente vai fazer dia 23 de outubro, tá? A nosso próximo encontro aqui vai ser no dia 23 de outubro, às 20 horas, né? Então, quem quiser já marcar na sua agenda, a gente vai estar divulgando com antecedência o tema, a gente ainda não fechou, mas a gente vai estar divulgando com antecedência, como a gente fez nessa, a gente vai estar também fazendo do mês que vem. Renato, eu queria agradecer a sua presença, seja bem-vinda sempre que você quiser. Dê um abraço na sua mãe, a gente está feliz com que deu tudo certo e gostaria de agradecer muito você, seu esposo, que participou aí com a gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Sempre, tá bom? Eu quero deixar um convite para vocês. A gente está aqui no Paraná organizando o 7º encontro online de pretendentes à adoção, em parceria com o CIGE e o TJ Paraná. E ele começará em outubro, a partir do dia 15 de outubro. As inscrições vocês podem procurar no Instagram e eu posso repassar também para vocês para poderem ajudar nessa divulgação. Ali haverão muitos temas interessantes que vocês podem aproveitar também nos encontros de vocês. Deixa eu perguntar, esse encontro vai
servir como aquele requisito do Estatuto da Criança e Adolescente de curso preparatório fornecido pelo Poder Judiciário? Tá? Sim, existem alguns requisitos para que essa certificação seja recebida pelos pretendentes, tá? Isso tudo vai ser repassado via e-mail. É porque algumas comarcas vêm aceitando esses cursos preparatórios de outros estados, de outros tribunais, por causa aqui em São Paulo a gente teve o TJ de São Paulo paralisou tudo, né? Então está voltando aos poucos, a gente vai voltar de fato agora no dia 30 de setembro, o atendimento ao público, inclusive, mas com isso ficou tudo suspenso, tudo parado. Tem muita gente que estava só esperando sair o curso para poder fazer, para poder terminar a habilitação. Então, aí teria que, claro, cada juiz vai ter que decidir se vai poder aceitar de outro estado ou não, mas se puder, a gente poderia estar conversando aqui para estar usando desse conhecimento aí. Todas as comarcas estão sendo convidadas a participar. No 6º encontro, nós atingimos um público de 21 mil pessoas nesse encontro online. Tá? E está tendo uma boa aceitação. Claro, cada comarca tem a sua autonomia, mas é possível conversar com o Consis Paraná sobre essa possibilidade, sim. Tá? Sempre tem que pedir... Renata, a sua mãe me disse que no 6º só o estado do Acre não participou. Então, tá vendo? Só faltou o Acre. Tomara que ele venha dessa vez, né? Se Deus quiser, vai. Com certeza. Tá? Mas a gente agradece, então. Eu fico esperando você nos passar essa posição aí, maiores informações. A gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no WhatsApp, né, do grupo de apoiação, para que as pessoas que têm interesse possam estar participando aí desse encontro estadual aí. Bom? Pode ficar tranquilo, eu vou passar tudo para a Fátima, ela distribui aí na Gás. Eu vi, a Fátima está aqui, falando isso. Fátima Rocha. Ela está aqui. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês e fica já o convite para vocês estarem com a gente no dia 24, né? Falei? Essa já está... Essa é a 3ª reunião online do dia. Então, me desculpe se eu tiver... 23 de outubro, tá? Fica aí o convite para que vocês estejam com a gente no dia 23 de outubro. Bom, muito obrigado a todos. Estamos encerrando os trabalhos, então, novamente agradeço